Muito bom dia, meu amigo, meu irmão Murilo Kog. Mais uma quarta-feira, mais uma edição de Papo Reto. Com certeza bateremos outra vez pico de audiência. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcial, Débora, nossos ouvintes da Araras FM, sempre no intuito de promover e propagar informações positivas que constroem, que têm conteúdo e que agregam valor na vida das pessoas. Hoje eu gostaria de apresentar minha amiga de longa data, uma profissional de excelente capacidade, já tem um vasto tempo dentro da sua área. Ela que é formada em administração, Daniela Bizão, também é pós-graduada em educação empreendedora. Ela já é certificada como Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, que é um dos órgãos reguladores da profissão. Ela também ministrou e ministra alguns workshops pelo estado todo, é palestrante também, e tem essa missão de estar levando coisas positivas, coisas que estão fazendo com que as pessoas se desenvolvam pessoalmente, profissionalmente e moralmente. Muito bom dia, Dani. Fala um bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos aqui. Bom dia, o pessoal que está nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre coaching, levando um pouquinho de conhecimento para a nossa cidade, para toda a região. Pouquinho não, muito conhecimento, que a gente só pelo seu currículo que o Murilo acabou de passar para a gente, já demonstra a sua altíssima capacidade naquilo que você escolheu como profissão, né? Eu já começo perguntando, por que uma pessoa precisa ou deve fazer coaching? Primeiramente, eu falo que antes de querer atingir qualquer objetivo, o principal é autoconhecimento. Porque quando a gente pergunta para uma pessoa se ela se conhece, ela fala que sim, né? Sim. Ela sabe o nome dela, a idade, a profissão, mas quando você pergunta por que ela decide, o que norteiam as decisões dela, qual que é o propósito dela de vida, qual que é a missão, os valores, aí a conversa fica um pouquinho diferente, né? Então, antes de conseguir atingir qualquer objetivo, a pessoa precisa se conhecer. E depois, para todo tipo de objetivo que ela quiser atingir, ela não sabe como, mas ela sabe o que, aí o processo de coaching é recomendado. Que legal. E a gente sempre está em contato, eu com a Dani, e tem uma grande diferença. Quando a gente fala em meta de vida, meta todo mundo alcança. Então, e elas estão sempre sendo modificadas. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de conseguir um emprego no ano que vem. Você vai conseguir esse emprego, você vai se dedicar, você vai procurar, você vai se especializar e, consequentemente, o emprego vai aparecer. Quando a Dani traz para nós essa palavra propósito, isso, o coaching, ao meu ponto de vista, ele pode estar aí auxiliando nessa busca para deixar esse legado que todo mundo tem aqui nesse planeta. Estamos aqui em processo evolutivo e a única certeza que nós temos é que um dia iremos embora daqui. E aí, qual será aquilo que você deixou na sua marca, no seu nome, na história da sua civilização? E, coach, o que é essa profissão, Dani? Para que ela serve? Explica um pouquinho sobre tudo aquilo que você já está acostumada no seu dia a dia a trabalhar. Ótimo, vamos lá então. O coaching, primeiramente, ele é uma assessoria. Então, eu vou, junto com o cliente, auxiliar para que ele chegue no objetivo estipulado. Aí, o que é interessante falar? O que não é coaching, porque todo mundo confunde, né? O coaching, ele não é psicologia, não é terapia, não é aconselhamento, não é mentoria. E por que eu costumo falar isso? Porque há muita confusão em que parte o coaching esbarra e que não é dele, e que é dele. Todas essas profissões que eu falei, essas áreas, elas são parceiras do coaching, mas o que eu trabalho é levar o cliente do ponto A ao ponto B. O que é esse ponto A, né? A situação que ele está hoje, e o ponto B é a situação que ele quer chegar, é o objetivo dele. É um método científico testado, comprovado, e não só aqui no Brasil, veio de Harvard, Flórida, vários países que já têm o coaching como uma coisa natural, que aqui no Brasil ainda já está com 20 anos, né? A instituição que eu me formei já trouxe o coaching há 20 anos, mas ainda é uma coisa recente no Brasil, e por isso que ainda há tantas dúvidas e falta de informação, né? Ô Dani, eu acho importante você destacar, porque assim, ó, tudo que é novo, Isso.
gera dúvidas. Certo. E tudo que é novo, às vezes as pessoas ficam com aquele pensamento, mas será que vale a pena? Né? É a mesma coisa, vai ter uma nova faculdade na cidade, eu não quero fazer parte da primeira turma, porque eu posso fazer parte de um laboratório. Passa segurança para as pessoas que estão te ouvindo, o porquê que isso realmente vai fazer a diferença na qualidade e no crescimento de vida. O que eu costumo dizer, antes de tudo, é que eu sou a própria experiência. Antes de eu fazer a formação, eu terminei a minha graduação e falei, eu vou fazer o processo de coaching como cliente, como coach que a gente chama. Vamos ver se dá resultado? Eu fiz. O processo ele dura em torno de 10 a 15 sessões e na 6ª sessão eu já atingi meu resultado e finalizei meu processo. Então, assim, eu falo que eu tenho a experiência não só profissional, como pessoal, como cliente, né? Então, o que acontece? O coaching é um método científico, ele é oriundo de diversos campos do saber humano e ele é testado, comprovado e quando as pessoas perguntam, tem como dar errado? Eu falo, tem uma única forma de dar errado. Quando o cliente fala, eu não quero mudar meus comportamentos que estão me atrapalhando e quero que um milagre aconteça. Aí dá no joelho e reza, né? Exatamente. Aí eu falo, bom, essa varinha mágica a gente ainda não tem, né? Então, se não tiver esforço, não vai ter resultado. Caso contrário, as técnicas, as ferramentas, tudo, a gente trabalha o cérebro da pessoa para que ele pare de atrapalhar e comece a agir da forma que a pessoa busca para atingir os objetivos. Então, é um treinamento que a gente faz com o cérebro, por isso a palavra coaching, né? Apenas complementando a sua fala, muito bem pontuada, tem aquela síndrome famosa que todos os filósofos dizem nas palestras, né? Que é aquela síndrome do Gabrielão, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, quando você traz isso aí para os nossos ouvintes, é muito interessante, porque você está trazendo conhecimento e também está falando que tem que ter atitude para poder ter essa mudança, para que as coisas possam acontecer na vida. E principalmente uma palavrinha que a gente sempre está aqui trazendo, que o lema da rádio, Dani, você já deve saber, é educar e evangelizar. Sim. A palavra amor, a gente sempre está colocando à frente dos nossos trabalhos. Então, tudo que for fazer, eu sei que você é bem espiritualizada, você sempre está conectada com as coisas boas da vida. E isso aí é importante também trazer, que você já teve essa experiência, então você já provou com você mesmo que dá certo. Sim. Na semana passada a gente teve aqui a Carla Trevisan, que também ela tinha alguns problemas com ela, né? E ela foi e não via mais saída com os médicos e com tudo aquilo que tinha já no momento descoberto. E ela foi, estudou nutrição, ela pesquisou e conseguiu ela mesma se autocurar. Então é isso que você está trazendo para a gente. Agora, Dani, na prática, por que é importante o auxílio de uma coach? Vamos falar no dia a dia, na prática. No dia a dia. Geralmente, eu comento com os meus clientes que tudo que a gente conversa em sessão, eles já sabem. Só que eles não colocam em prática. Por quê? Porque tem os sabotadores, né? Eu sei que eu preciso emagrecer, por exemplo. Mas o que eu vou fazer para isso? Eu vou reclamar, eu vou esperar, eu vou... Enfim, nada e reclamar que quer. Então, o coaching é uma parceria que a gente faz e que há uma cobrança. Só que não uma cobrança aleatória, é uma cobrança com método, que a pessoa sabe o que ela tem que fazer e ela tem esse comprometimento comigo. Então, a cada sessão, ela tem uma ação para realizar de uma a outra. Por exemplo, se ela está na sessão hoje, daqui uma semana ela tem de novo, ela tem uma ação. Não sou eu que falo para ela que ação que ela tem que realizar. Ela identifica durante o processo, ela se compromete e eu cobro esse resultado ao longo da semana, dos 15 dias. Então, é um comprometimento que às vezes falta. Claro que a pessoa pode conseguir sozinha, mas geralmente a gente fica se sabotando, vem as crenças limitantes. Então, no processo, além desse apoio, dessa parceria, a gente tem as técnicas para quebrar a crença, para lidar com os sabotadores e não impedir que a pessoa consiga o resultado. Agora, Dani, tem um detalhe, né? Quando a gente fala, determinado profissional precisa fazer coach ou eu vou fazer coach. Aí você vai lá e quem está ouvindo a gente acha que quem vai fazer isso são só médicos, advogados, juízes, promotores, pessoas que têm assim, um nível acima não só de conhecimento, como também de posicionamento social. Mas o coach, eu acredito que ele seja para todas as profissões. Então, para um simples professor, para um simples locutor, para uma simples secretária, a importância que isso tem, porque todas as profissões são importantes dentro da sua ação. Até para um coletor de lixo,
Né? Ele pode melhorar a qualidade de vida dele se ele fizer um coach, porque aí ele vai melhorar o que ele faz, vai fazer em excelência e vai passar a exercer uma outra profissão. Eu queria que você falasse um pouco disso, da importância do coach para todos os níveis sociais, daquele que está mais embaixo quanto aquele que está no topo da pirâmide. Com certeza. Muita gente até confunde achando que o coaching é só para profissão, né? Isso. E aí, como master, eu atendo todos os nichos. Então, qualidade de vida, bem-estar, emagrecimento, profissão, carreira, inclusive aposentadoria. Donas de casa, por exemplo, que elas saíram do mercado e elas precisam se situar na sociedade. Então, assim, muita gente tem depressão porque, e o que eu faço agora, né? A minha utilidade acabou porque eu me aposentei. Donas de casa, que são excelentes donas de casa, mas que falta alguma coisa, falta esse propósito, né? Salário. Isso, por que eu faço o que faço? Exato. Então é para qualquer pessoa, né? Antigamente começou na área profissional e isso foi se estendendo para qualquer área da vida. Então é uma coisa acessível a todos e importante para todos, principalmente nessa questão da melhoria contínua, né? Qualquer pessoa pode melhorar. Por melhor que ele esteja, sempre dá para melhorar, que é o que eu falo. Porque se a gente estabiliza, o que tá bom hoje, amanhã já não vai estar. Porque a gente não tá fazendo nada para manter aquilo, né? Perfeito. Então, qualquer pessoa, a gente consegue ajudar, né? Desde que ela queira, que é isso que eu falo. Não é só também recomendar. Se a pessoa não quiser a mudança, aí pode ser o melhor processo de coaching, que aí não vai ter resultado. Então, tem que ser uma iniciativa da pessoa sentir que precisa disso. Dani, só trazendo alguns dados, eu acho importante a gente sempre corroborar Sim. com dados científicos e empíricos. Quando nós nascemos, por volta de 100 bilhões de neurônios tem em nosso organismo. 100 bilhões. Isso, conforme o tempo vai passando, se nós não estimularmos, se a gente não fizer nada, se a gente entrar nessa mesmice, como você muito bem pontuou, a gente acaba perdendo os neurônios. Perdendo essa capacidade de sinapse, de transmitir informação dentro do nosso cérebro, a gente vai ocorrendo alguns processos degenerativos, os quais a gente já até conversou aqui com o Dr. Ridolfo, falando sobre os processos de demência, com o Fernando Leite, sobre o Parkinson, tudo isso oriundo de uma má alimentação, hábitos que não são saudáveis, e isso aí você está trazendo para a gente muito importante. E agora voltando um pouquinho no coaching, como que é as sessões? Eu já fui seu paciente, então posso estar falando, mas eu gostaria que todos os ouvintes também entendessem um pouquinho. Você faz essa identificação de algum problema, você analisa os fenômenos, faz o diagnóstico e monta um plano de ação. Fala o passo a passo, como que é feito. Primeiramente, quando o cliente me procura, a gente faz o que é chamado de coaching education. Então, eu explico para ele todo o processo, tudo que eu tô falando para vocês, a gente conversa. E depois ele me traz o objetivo a ser trabalhado. Então, ele chega e fala, olha, eu quero fazer uma viagem, por exemplo, e não sei como. A partir disso, eu tenho as técnicas e as ferramentas que eu vou trabalhando com ele sessão a sessão, que vão permitir que ele resgate o que ele já sabe lá no íntimo dele que ele tem que fazer, mas ele não está conseguindo. Então, na verdade, as ferramentas vão trazendo à tona tudo que já existe nele. A gente fala que é o como, né? Ele sabe o porquê ele quer chegar lá, mas ele não sabe o como. Então, o processo vai trazer esse como para ele, sem a minha influência, sem o meu poder de decisão por ele de forma alguma, e ele vai identificando quais os passos que ele precisa tomar para alcançar esse objetivo. E juntos a gente monta esse plano de ação através das ferramentas, da conversação, que é um pouquinho diferente, os tipos de pergunta, e a gente consegue ir caminhando em torno de 10 a 15 sessões. Depois disso, ele pode usar tudo que ele aprendeu independente de mim. Então, ele não fica vinculado ao profissional. Ele pode utilizar tudo que ele aprendeu e usar para a vida dele. O que vai fazer ele voltar para o coaching? Um objetivo completamente diferente que ele não tem ainda essa noção, né? Mas, do contrário, tudo que ele aprendeu é válido para a vida dele. Legal. Tudo isso que a gente está conversando aqui até agora, eu percebi que tudo está voltado àquilo que a gente quer de melhorar de qualidade de vida ou mudança de hábito, como você citou. Eu queria entrar no ramo da saúde agora. Suponham, hoje o Brasil, todas as cidades têm milhares ou centenas de pessoas que estão se tratando de doenças até que irreversíveis. Vamos falar, câncer, diabetes e tantas outras doenças aí que a gente sabe que a pessoa tem que controlar, tem que estar sempre atento para se manter vivo.
o coach é importante nisso. Existe a capacidade do coach mudar o pensamento da pessoa para que ela saia daquele estado de minha vida está acabando para o estado de eu vou vencer a doença? Ele consegue, porém, nesse caso, ele precisa do auxílio da psicologia, que é o momento em que eu identifico, isso não é coaching, porque não é um objetivo que ele tem que atingir, e aí eu passo pro psicólogo, que muitas vezes eles não compreendem essa diferença, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela tá disfuncional, que a gente chama, é quando ela já tá com uma ansiedade severa, uma depressão ou algo assim, eu encaminho para o psicólogo. Certo. O que dá pra gente fazer é uma parceria para melhorar essa qualidade de vida e mudança de estados emocionais. Mas em casos de doença, disfunção, aí é psicólogo. Seria um trabalho com uma equipe multidisciplinar, fazendo todo esse, primeiramente iniciando com você, fazendo esse planejamento, esse processo de execução, e aí chegando até fazendo um trabalho com psicólogos, com educadores físicos. Você acha importante também ter essa integração? Com certeza. Multidisciplinar eu gosto bastante, inclusive nos processos de emagrecimento que eu trabalho, geralmente, né, a gente já fez parceria com a academia, tem o professor, tem o nutricionista, nutrólogo, junto com o coach. Então, nesses casos que envolve saúde, aí a gente faz geralmente em parceria, né? Porque é o momento que o coaching deixa de ser atingir objetivos simplesmente e já tem a questão mais da disfunção, que aí a gente precisa estar nessa parceria com outros profissionais. Legal, né? E Marcial, só complementando aqui, ela tem um canal de comunicação muito bacana. Eu gostaria que você pudesse aí divulgar os meios de comunicação para que as pessoas possam, que não tem a possibilidade de estar indo até você, mas você, eu sei que é uma pessoa que tem um coração enorme e sempre está divulgando toda a prática e os benefícios do coaching. Então, eu tenho o site, né, que é www.espaçodecoaching.com.br, o Instagram, que é o principal que a gente se comunica, que é Espaço de Coaching, e também tem o Facebook, que é Espaço de Coaching Daniela Coach. Aí vai ser um prazer, quem quiser acompanhar por lá, sempre eu coloco todas as novidades. Apesar de a gente estar falando do coach, todo mundo achando que é uma coisa de outro mundo, né? Uma novidade toda, tem muitos pais que ouvem o nosso programa, e hoje o que acontece muito entre as crianças é o famoso déficit de atenção escolar. Existe alguma maneira que o coach possa agir também nas crianças, ou pelo menos nos jovens, nos adolescentes, para que vire essa chavinha? Porque muitos professores dizem que a própria tecnologia, a internet, o celular, tudo isso, acaba facilitando o tipo de comunicação do jovem de hoje. Então, ele deixa de fazer a leitura tradicional do livro, ele deixa de conversar ao vivo numa roda entre jovens, porque tudo pelo WhatsApp se conversa com um português horroroso, né? Que é aquela coisa, né? Existe o coach para o adolescente, existe o coach para a criança, funciona como funciona para uns milhares de pais que estão te ouvindo agora. Olha, para criança, ainda que muitos profissionais atendam, não existe coaching para criança, tá? Sim. A criança ela não tem a capacidade ainda de mensurar, de colocar prazo e de estipular planejamento e plano de ação. Então, com as crianças, a gente consegue usar o coaching de uma forma mais lúdica. Numa conversa informal, brincando com ela, a gente consegue aplicar alguma coisa, mas bem lúdico, de forma informal. Para adolescente, a gente consegue fazer um trabalho bem legal, principalmente pré-vestibular. Então, a gente consegue ajudar ele a ter um norte e se preparar mesmo para essa fase. Não necessariamente só para identificar a profissão que ele quer seguir, mas o passo a passo que ele precisa fazer para entrar numa faculdade ou num curso, ou até mesmo para saber o que ele quer nesse momento. Então, o pré-vestibular com adolescentes é maravilhoso e o resultado é muito bom, porque eles respondem muito bem. Agora, com criança, é preciso ficar atento, porque não existe processo com criança. Então, infelizmente, a gente sabe que muita gente se aproveita dos processos para vender, e aí é o alerta, né? Não tem coaching para criança. Certo. Às 10 horas e 1 minuto, 10 e 1, nesse momento acabamos de atingir 870 pessoas visualizando essa entrevista, tá vendo? Araras FM, toda quarta-feira, programa Papo Reto com o Murilo Kog aqui, que já se transformou em um dos programas de maior divulgação de conhecimento de Araras e região. Isso mesmo, esse é o intuito, né? Sempre aí trazendo profissionais do estilo da Dani, já passaram por aqui doutores, juízes e N
professores da vida. E nós? E nós estamos aqui, né? Estamos trabalhando em prol de fazer uma sociedade melhor, do nosso convívio cada vez estar cada vez progredindo, desenvolvendo. Exato. Dando um up. Dando um up, exatamente. Essa é né? a energia que a gente gosta de estar emanando aqui. E Dani, o que você vê de diferença nos clientes que contratam o seu serviço, após esse trabalho feito, todo esse processo aí, que a gente sabe que não é tão pouco tempo, mas existe aí um começo, um meio, isso, e até ele conseguir se desenvolver sozinho. Quais são os maiores ganhos? E cite alguns exemplos, se possível, se você permitir, para os nossos ouvintes. Com certeza. Os maiores ganhos que eu vejo, principalmente, é quando o cliente entra na primeira sessão e sai na última, a fisionomia dele. Porque ele passa a acreditar nele de uma forma que ele sabia que tinha potencial, mas que estava adormecido. Então, ver esse processo, pra mim é mais fácil, porque eu tô de fora. Mas ele que tá vivendo, é nítido a fisionomia do cliente quando ele sai. Então, ele vai identificando suas forças, ele vai sentindo que ele é capaz e que só depende dele. Essa questão da autorresponsabilidade ajuda muito, porque ele entende que para ele ser um sucesso, eu sempre brinco, depende dele. Existem os fatores externos, esses a gente não pode controlar. Mas no que diz respeito às ações dele, ele faz o máximo que ele pode. Eu tenho exemplos profissionais maravilhosos de clientes que estavam em uma carreira que não tinha propósito, que é o que a gente sempre comenta, mas tinha que trabalhar porque tinha remuneração e precisa cuidar da família, e conseguiu fazer essa transição de uma forma tranquila para trabalhar no que gostava. Tenho também um cliente, um dos meus primeiros clientes, que a questão dele era relacionamento familiar. E ele conseguiu se desenvolver muito bem. Ele brinca assim que o coach mudou a vida dele. E eu falo pra ele, não foi o coach. Foi você que mudou sua vida permitindo que o coach entrasse. Então, principalmente o sorriso que a pessoa te dá, o abraço que ela te dá no final, mostra assim, muito mais do que o retorno financeiro, que eu sempre falei isso, é a gratidão de você ver aquela pessoa desabrochando. Que eu falo que é o florescimento do ser humano, né? Então, ele entra mais cabisbaixo, sem muito norte, e quando ele sai, ele floresceu. Então, isso não há o que pague E os resultados, assim, eles são muito rápidos em alguns clientes. Então, quando ele coloca o cérebro para trabalhar a favor dele, em poucas sessões ele já vem me trazendo feedbacks de como as coisas estão se transformando. E aí eu sempre falo, você faz a sua parte, o universo faz a dele, né? E aí tudo começa a fluir. Eu queria saber qual que é a grande diferença entre uma pessoa que contrata você como coach particular e uma empresa que contrata você para fazer um coach coletivo com os funcionários. Deve existir uma grande diferença nisso. Quando a empresa me contrata, geralmente o gestor, CEO, é a pessoa que quer que os funcionários trabalhem alguma habilidade e me contrata para isso. Então eu vou trabalhar com os funcionários, com os colaboradores, um link entre ele e a empresa. Quando a pessoa física me contrata, é o objetivo dela, seja pessoal ou profissional, é diretamente com ela. Então a diferença é que eu sou contratada pelo presidente, pelo CEO, e eu tenho que alinhar os objetivos da empresa com os do funcionário. E na pessoa física é qualquer objetivo que ela tenha. Marcial, ela já teve desempenhando um trabalho na academia LifeWay com os funcionários lá e realmente surte muito efeito com relação à produtividade, com relação aí à parte humana mesmo, e isso aí surte um resultado significativo nos números das empresas. Então isso aí fica a minha dica aqui, um feedback para vocês que estão nos ouvindo. É muito satisfatório se vocês pudessem pelo menos ter uma conversa com a Dani, para vocês sentirem tudo aquilo que a LifeWay pôde sentir lá enquanto o tempo que ela esteve conosco. E deve fazer uma grande diferença mesmo, porque quando você coloca um profissional do seu nível para gerir esse lado de motivacional, que eu creio que você trabalha muito com o motivacional das pessoas em grupo, acaba fazendo a diferença e cria-se um ambiente melhor, né? Você sente isso no pessoal que você Sim. faz o coach? É bem gostoso, e principalmente que essa motivação vem do colaborador entender o que ele está fazendo aí, a importância dele, porque muitas vezes eles estão lá trabalhando, não se valorizam e nem se sentem valorizados porque eles não entendem o que eles estão fazendo ali.
A partir do momento que eles começam a sentir, eu sou importante aqui porque meu papel leva a algum resultado, as coisas começam a mudar. Inclusive entre eles, né? Que é a gestão de conflitos é bem interessante também. Onde junta duas pessoas sai treta. Com certeza. Não adianta. 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, a Débora comunica que já ultrapassamos 900 visualizações. Então, quer dizer, para você que está acompanhando essa entrevista com Daniela Coach aqui, feita por Murilo Kog no quadro Papo Reto, tem aí todas, eu gostaria que ela repetisse, todas as plataformas nas quais você pode ser encontrada, para que as pessoas possam contactar você e se tornarem também alunos de coach ou pacientes, como é que chama? Clientes. São Clientes coach. Passa de novo pra gente. É www.espaçodecoaching.com.br, o D é mudo, lembrando. No Instagram é @Espaço de Coaching e Facebook, Espaço de Coaching, Daniela Coach. Você sentiu diferença em você quando fez coach, Murilo? Bastante, viu? Deu um upgrade aí, que você consegue, o que ela disse, pontuar aquilo que é de força que você tem, você consegue analisar os seus pontos fracos, as oportunidades, as ameaças. Então, tudo isso aí você vai colocando como intrinsecamente na sua vida, e aí você internalizou isso aí, você vai fluindo de uma maneira muito mais benéfica. Muito bom. Marcelo, quero mandar um abraço pro pessoal aqui que sempre está nos acompanhando toda quarta-feira, a Dai Botelho, o Leonel Serri, o Marcelo II, são pessoas aí do bem, pessoas que estão conosco e toda quarta sempre estão enviando aqui mensagens positivas. Então quero mandar um abraço e dizer que vocês é a locomotiva para que o programa continue cada vez melhor. E por falar em Marcelo II, ele abriu um food truck de lanche lá que chama Delícios. Fica ali naquela avenida do União São João, onde tem os CTs ali do campo do União São João. Rapaziada, pode ir lá comer o lanche do cara, que é coisa de louco, cara. Já fui 5 vezes. O lanche é permitido, né? Pode, né? Você autoriza, né? O lanche pode. Tem até rúcula no lanche dele, viu? É saudável o negócio. Pessoal, eu gostaria também de trazer aqui uma outra área de atuação, mas isso vai ficar para um próximo programa, mas apenas para a ciência de todos aqui. A Dani também é coordenadora aí da Universidade Aberta Da FMA, da Faculdade Municipal. Faculdade Municipal de Araras. E eu gostaria de você explicasse um pouquinho esse trabalho que você faz lá, se você utiliza o coach dentro da universidade, dentro com os alunos, com os professores, e qual que é o seu papel ali dentro? Eu tô como tutora da Faculdade Municipal, fui convidada no ano passado, e eu aceitei, né? Então, eu tenho alguns cursos que eu faço a intermediação entre a universidade e os alunos. Então, eu não sou a professora que tiro dúvidas, nem dou a aula. Eu faço essa intermediação, auxilio nos trabalhos, nas provas. E o coaching, ele é extremamente útil para mim. Eu trabalho lá de forma informal, claro, né? Eu não aplico coaching nos alunos, mas para essa gestão de conflitos que a gente falou. Eu tenho 4 salas, cada sala tem 40 alunos. Então, como ele disse, algumas cabeças pensando juntas geram algum tipo de conflito. Sim. Então, é extremamente importante, eu uso de forma informal para gerir essas salas, essas turmas. Inclusive, tem a turma de RH que é super curiosa para entender o que eu faço como coaching. Tem algumas alunas nos ouvindo, então já dá para esclarecer um pouquinho também. E tanto com os funcionários também, outros colaboradores no dia a dia, na nossa convivência, é muito importante, né? A gente tem que estar sempre ligada, mesmo não atuando ali como coach.